Queria falar um pouquinho mais de fiscal contigo, né? Até porque não tem como a gente fugir deste tema, desde que ali algumas medidas foram anunciadas, né, no final de semana. A gente viu ali uma reação do nosso mercado financeiro, a princípio reagindo muito negativamente pelas expectativas mais frustradas em relação a um corte, mesmo em relação aos gastos e imaginando, né, que talvez ali dentro das possibilidades pudesse vir algo nessa linha, e a gente viu, né, o mercado acabou interpretando que talvez foi ali mais um faz de conta de que a gente está olhando para o fiscal do que necessariamente preocupado em trazer alguma mudança. Depois acho que a desconfiança acabou digerindo, né, vamos dizer assim, né, o mercado começou a entender ali que é um jogo de faz de conta, os ânimos meio que acalmaram, não talvez por otimismo, mas muito pela aceitação da realidade. E esse é o ponto que eu queria entender com você, né? O quanto o mercado precifica isso, o quanto o mercado está de olho, inclusive, talvez uma rotação, né, ali, um trade das eleições do ano que vem, e o quanto qualquer notícia que venha ainda, porque vai ser validado com Lula, pode acabar contaminando ou deixando ali o mercado ainda mais insatisfeito. São temas complexos, né? Acho que a gente tem clareza de que não tem espaço, né? O partido do governo, ele não quer fazer nenhum tipo de ajuste, né? As discussões de corte, o PT tem sempre fechado as portas para qualquer discussão nessa direção. Então, a gente sabe que a gente está numa dinâmica em que os gastos estão crescendo de maneira explosiva, estão comprimindo as despesas discricionárias, a gente vai ficar numa situação de impasse. A própria ministra Tebet reconheceu que tem que ser feito um ajuste em 2027, ou seja, quase uma forma de dizer que o arcabouço não funciona, né? No longo prazo, ele foi pensado para apenas um mandato, para dar liberdade para esse mandato presidencial. E essa é a estratégia que a gente está vendo. Só que até nessa estratégia está dando errado. Os gastos estão crescendo muito mais do que o esperado, continuam totalmente descontrolados, e aí a única alternativa é sair correndo atrás de arrecadação. Muito bem. Isso mais ou menos já está no preço, né? O mercado entendeu que o próximo presidente vai ter que fazer um ajuste fiscal muito sério, né? É exatamente o que a ministra Tebet falou. Em 2027 a gente vai ter que encarar o nível de superávit primário que pode estabilizar a dívida em torno de 2% do PIB. A gente está rodando num déficit perto de 1% do PIB. Então tem um ajuste de 3 pontos percentuais para ser feito, o que não é uma tarefa impossível se tiver vontade, projeto, determinação, mas é um desafio político e econômico bem relevante. Mas o mercado entendeu isso, né? Deixou esse risco nos preços, é por isso que o câmbio está em 5,60, 5,70, não está em 4,50, é por isso que os juros longos estão em torno de 7, 7,20, não estão em torno de 5, 5,5, é por isso que a Bolsa está em 135, 140, não está de 180, 190, ou seja, tem um desconto grande nos ativos brasileiros pela presença de um risco fiscal relevante. Mas, por enquanto, o mercado aguarda o que o próximo presidente, independente do partido, vai fazer, porque o problema não depende do partido, o problema é um problema da economia brasileira que vai ter que ser endereçado. A gente vai estar vivendo até lá, nesses espasmos de, fez a conta, faltou 20 bilhões, vai sair correndo aqui. O que eu destacaria nas medidas mais recentes, o que me surpreendeu, para usar um adjetivo um pouco mais forte, me chocou, foi o grau de improviso. Eu imagino que não é novidade para ninguém, dentro do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita, que a gente tem um problema fiscal sério e que vai faltar dinheiro. Então, o que eu supunha que você tivesse uma série de planos e uma série de estudos, né? Vamos fazer com o IOF, vai ter essa consequência. Como que faz? Como que administra as consequências? Vamos fazer tributando isento. Beleza, vai ter essa. Eu imaginaria que a gente teria, vamos dizer assim, pelo menos um escopo do que fazer, estudado, planificado, para poder discutir qual é a melhor alternativa dentre as várias possíveis. Não me parece que isso tenha sido feito, né? Quando você vê a medida do IOF que tributava os fundos foi desfeito no dia seguinte, porque evidentemente isso foi um erro, né? Tem a questão do risco do sacado que não estava contemplada, tem a questão da previdência que inviabilizou o mercado de previdência. Você percebe que foi uma coisa que faltou estudo prévio de impacto, né? Eu diria que a mesma coisa se aplica, né, mutatis mutandis, na discussão dessas medidas que foi feita com o ministro e os deputados, né? Tem uma série de ideias, algumas melhores, outras piores. Elas podem até fazer sentido, mas requerem uma planificação. Por exemplo, pelo que a gente vê, não tem
as medidas ainda para a gente avaliar, mas tem duas coisas que são extremamente impactantes, né? Você alterar a tributação relativa entre renda variável e renda fixa, né? É uma coisa que tem consequências sérias para o mercado de ações. O mercado de capitais no Brasil tem sido uma alternativa importante de captação no que tange a renda fixa. O mercado de capitais no que tange a renda variável tem ficado mais exíguo, mas é um mercado importante. Então, quando você altera a tributação relativa, aumentando a renda variável e reduzindo a renda fixa, você está fazendo uma alteração importante numa estrutura de incentivos com o qual a economia vinha operando há muito tempo, né? E outra coisa também que não foi dito, mas as fontes, né, as famosas fontes, têm indicado, é que você vai ter o fim da progressividade do imposto de renda conforme o prazo da aplicação em renda fixa, né? Então, são duas alterações, o mercado todo está organizado há décadas em torno dessa estrutura. Eu tenho para mim que a melhor forma de tributação é a mais simples e mais linear. Então, a direção até é uma coisa que me parece saudável, né? Reduzir complicação, reduzir incentivo, reduzir isenção, tributo, é tudo parecido. Essa direção eu gosto muito, eu acho que é a mais eficiente, simplifica para o investidor, simplifica para a economia, deixa a estrutura de incentivos menos complexa. Agora, não é porque eu gosto da direção que eu acho que você pode fazer, fiz o IOF, o IOF não vamos fazer uma outra coisa, muda toda a estrutura tributária do país, com consequências que ninguém estudou. Então, o que me deixa chocado é o grau de improviso, e a gente está tocando em coisas que são muito importantes em termos de consequência sistêmica, como o mercado está organizado, que você precisaria ter um tempo maior de estudo, e até para criar o sequenciamento que leva ao modelo ideal, dentro de uma coisa que não impacte tanto investimentos, consumidores, investidores, as pessoas físicas que planejaram a sua poupança de uma determinada forma, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito pelo planejamento que foi feito na vigência do marco legal, e agora alterar tudo isso subitamente, no improviso, não tem como ver isso como uma forma muito positiva. Não obstante, a gente tem que escolher entre dois males, né? O déficit crescer explosivamente sem controle ou tributar de maneira ineficiente. Assim, tudo tem consequência ruim, mas a gente está numa situação fiscal tão limítrofe que até impostos ineficientes e mal estudados, né? Nessa situação é melhor ter alguma arrecadação do que não ter nenhuma. Então, mas isso revela como a gente está numa situação frágil.